Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Éfesos capítulo 4. Eu vou ler então a partir do versículo 7 hoje. A minha intenção é terminar o capítulo 4. Mas leia comigo o capítulo 4 de Efésios a partir do versículo 7, quando diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, fala conosco nesta manhã, dá-nos entendimento da Tua palavra, e entendendo a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa agir em nós também para nos despertar, para que nós possamos fazer e viver o que ela nos ensina. Pai, é a Tua palavra, por isso nós queremos ser guiados pelo Senhor, ó Pai, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo tinha uma mania de escrever sentenças longas, né? A do primeiro capítulo é a mais longa de todas, mas essa aqui também eu quase perdi o fôlego aqui, né? E eu estava tentando ler de forma bonita aqui, para seguir tudo e respirar só no ponto final, mas às vezes fica difícil, né? Muito bem, irmãos, então, se os 6 primeiros versículos do capítulo 4, Paulo nos ensinou o que nós temos em comum, que é essa unidade, a partir de agora, ele vai falar daquilo que nós temos de diferentes, ou as nossas diferenças, tá? Mas ele não está aqui falando diferenças de cor, de raça, de língua, de poder aquisitivo, coisas nesse sentido. Ele vai falar de diferenças porque Deus nos dá dons espirituais. Nos dá dons espirituais. Então, se a unidade é o que nós temos de comum, né, os dons espirituais nos diferencia dentro desse corpo de Cristo, que é a igreja, que vive em unidade. Então, em primeiro lugar, ele já começa falando sobre isso no versículo 7, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então ele diz que a graça, e essa graça está se referindo ao dom espiritual, para nos lembrar que o dom é um presente de Deus para nós, é também uma graça de Deus para nós. Ele nos dá o dom, é Ele quem nos dá, e o texto ainda vai falar, né, que é segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, quem define o que vai dar, para quem vai dar, é o próprio Cristo. É Jesus quem faz isso. Assim como Jesus cumpriu a sua missão na terra, subiu, foi exaltado e enviou o Espírito Santo, foi necessário que ele subisse para que o Espírito Santo descesse, é também Jesus Cristo quem dá o dom. É claro que nós temos a questão dons do
Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que vai agir em nós para que esse dom seja colocado em prática. Mas é o próprio Cristo quem nos dá, é o dom da medida de Cristo. Esses versículos que seguem, 8 e 9, nada mais é do que uma afirmação de um salmo de número 68, isso quando fala quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, etc. Né? É uma referência ao próprio Cristo. Nós precisamos entender que Jesus, sendo Deus, eterno Deus, lembra da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele sai dessa glória e ele desce então, né, e ele vai tirar, qual que é a expressão que usa aqui? Cativo o cativeiro, né? Cativo o cativeiro, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam cativos nas mãos de Satanás, né? Ele então veio para tirar, né, aqueles que pertencem a ele das mãos de Satanás, né, e pôr em liberdade, fazendo então aquilo que nós aprendemos nos 3 primeiros capítulos, que é criar esse povo, que agora não é mais apenas os judeus, não é mais Israel, mas todo aquele que se enquadra nessa definição do versículo 5, que confessa isso, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e esse só Senhor é Jesus Cristo. Então, esse é o povo de Deus. O mistério que foi revelado no capítulo 3 é que judeus e gentios foram unidos pela cruz de Cristo. Então existe esse povo que vive em unidade. Então, e ele termina dizendo no versículo 10 que este que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, fazendo uma referência ao que? A ressurreição de Jesus. Ele desceu, ele cumpriu, aquele sangue que nós cantamos, imaculado, foi derramado para a remissão dos nossos pecados, é o evangelho de Jesus, e depois de ter cumprido a sua missão, dado ordem aos seus apóstolos, ele sobe novamente, Deus o exaltou, Deus o glorificou, e assim ele vive eternamente, amém, amém e amém. Então, os dons espirituais é aquilo que nós temos de diferente, que nos é dado por Deus, para que nós possamos servir a Deus por meio deles e edificar a igreja, né? Edificar a igreja. Deixa eu chamar a sua atenção para algo aqui. O versículo 7 ainda diz assim: e a graça foi concedida, vocês estão me acompanhando aí na Bíblia de vocês? A quem? A graça foi concedida a quem? Pode falar mais alto. A cada um de nós. A cada um de nós. Eu preciso enfatizar isso. Deus nos deu entendimento, Deus em Cristo nos ofereceu a salvação, a justificação, e está dizendo agora que essa graça foi concedida a cada um de nós. O que isso significa? Significa a totalidade da igreja. Não existe absolutamente ninguém que não tenha recebido este dom. Pode ter alguém que, ao exemplo da parábola, né, dos talentos, onde Deus distribuiu 1 para um, 2 para outro e 5 para outro, pode ter alguém que enterrou esse talento. Mas se você é chamado, se você tem essa convicção de que você é crente no Senhor Jesus, que você faz parte dessa unidade, né, o apóstolo está falando que você tem esse dom, né, que você tem esse dom. Aqui ele vai mencionar alguns desses dons. Ele vai dizer, a partir do versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui são os dons que ele cita nessa carta, mas nós sabemos que existem muitos outros dons que Deus distribuiu.
E se a gente for para Romanos e para Coríntios especificamente falando, nós vamos descobrir um número muito maior de dons espirituais. Aliás, eu não falei para vocês do que é o dom espiritual. O dom espiritual é o que o crente, no momento da sua conversão, no momento em que ele declara Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, uma conversão sincera, uma conversão verdadeira, não é nada superficial, nós estamos falando de coisa séria, de quem se rendeu diante do Senhor Jesus, porque naquele momento ele recebe o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito é o selo que Deus nos coloca para que no mundo espiritual todos saibam que nós temos um dono, e esse dono é o Senhor Jesus. Deus é o nosso dono, nós somos o seu povo, e Ele dá o dom, Ele distribui, Ele dá esse dom. Nós não estamos falando, irmãos, quando a gente fala em dom espiritual, a gente, principalmente presbiteriano, mas vocês sabem que eu sou o único presbiteriano aqui, não, brincadeira, tem um monte de presbiteriano aqui, né? Mas o pessoal nos julga como se a gente não acreditasse em dons espirituais. Isso não é verdade, né? Nós temos eu diria, uma maneira própria de acreditar. Por quê? Porque fala-se muito, quando fala-se em dons espirituais, de buscar os dons espirituais, em dom de línguas, em dom de profecias, em dom de curas, né? Mas esquece de falar, é uma ênfase que se dá, né? A primeira coisa, quando a gente ouve falar em dons espirituais, a gente pensa nessas coisas que são absolutamente sobrenaturais, mas existem outros dons, né, que numa outra oportunidade a gente vai fazer, inclusive dons que não aparecem, dons como é que fala, do backstage aqui, como é que fala em português, gente? Dos bastidores, mas que tem uma importância tremenda na vida da igreja, né? Mas nós temos essa tendência, e aí eu não estou falando de igreja nenhuma, não estou julgando nenhum, eu estou falando do ser humano. Nós temos uma tendência de querer aparecer, né? Nós temos uma tendência de olhar sempre para nós mesmos e querer usar o poder. Nós falamos isso ontem para os homens aqui, né? Mas aqui ele trata, voltando aqui para o texto, sobre 4 questões. Então vamos entender o que é isso. Primeiro, apóstolo. A palavra apóstolo significa literalmente enviado. Os irmãos sabem que eu já me posicionei aqui desde quando nós estudamos Gálatas, que a minha posição é que não existem apóstolos nos dias de hoje, né? Nós sabemos que existem muitas pessoas como é que eu vou dizer? Que são chamadas de apóstolos e se comportam como apóstolos. Há um movimento, né, que começou fora do Brasil, passou pela Costa Rica, e o primeiro a despertar essa questão de apóstolos no Brasil foi um apóstolo da Costa Rica, e hoje existem várias associações apostólicas, sabe? Que nem existe, me ajuda aí o pessoal da Batista, Convenção Nacional Batista, existe uma outra coisa batista, né? Mas nessa questão apostólica existem vários segmentos, digamos assim, né? Mas no sentido de que todos nós fomos enviados a pregar o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Certamente todos nós somos apóstolos, mas dentro do contexto aqui, é Paulo que está escrevendo, né? Nós precisamos entender que ele está no 1º século, né? Que há apóstolos possivelmente ainda vivos, e ele se referia àquele mandado específico e àquela autoridade específica que aqueles apóstolos receberam para fazer o que Jesus fez. E eles receberam poder para curar, poder para expulsar demônios, poder para fazer muitas coisas extraordinárias, que muitas pessoas possivelmente, num primeiro momento, não conseguiam fazer. Mas depois vem a questão dos dons do Espírito Santo, e muitos vão receber o dom da cura, o dom, né, dessas coisas sobrenaturais. Mas apóstolos significa aquele que é enviado. Então, a gente precisa entender isso. Há
igrejas cristãs que acreditam nesse movimento da restauração apostólica, e há igrejas que não acreditam nisso. Acreditam que apenas os 12 apóstolos mais Paulo poderiam ser chamados de apóstolos. Fica aí o meu posicionamento para vocês, né? Eu sou um pouco conservador no que diz respeito a isso. Eu não acredito nessa restauração apostólica, eu não tenho visto apóstolos fazerem o que os apóstolos fizeram no primeiro século, e nós somos uma igreja apostólica. Isso é uma incoerência? Não. Por quê? Porque quem escreveu o Novo Testamento, a maioria das pessoas eram apóstolos. Então, ser uma igreja apostólica significa que nós cremos naquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus e nos ensinaram. Transmissão oral e transmissão pela escrita, como o apóstolo Paulo, que escreveu mais de 60% do Novo Testamento. Bom, vamos falar dos profetas. Profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e profetiza. Eu sou um pouco menos conservador nessa parte. Primeiro, entendamos o profeta como aquele que entende a palavra de Deus como nós a temos hoje e falamos. Existiam muitos profetas no primeiro século, no segundo século, que profetizavam não uma novidade, mas se levantavam como profetas no meio do povo para exortar o povo que vivia em pecado, para chamar o povo ao arrependimento. Nesse sentido, há apóstolos nos dias de hoje, porque os pastores, quando eu estou aqui, há profetas, né? Quando eu estou aqui lendo a palavra e chamando a igreja, desafiando a igreja, trazendo, meus irmãos, não podemos viver assim, temos que viver daquele jeito. Eu estou sendo usado por Deus como um profeta dele, para trazer a palavra que ele já revelou. Mas pastor, e quando diz o irmão chega e fala, eu tenho o dom da profecia e tal? Eu já disse para os irmãos, eu creio que Deus pode falar ainda hoje por meio de profetas, nesse sentido, de trazer uma palavra específica para mim, uma palavra específica para você. Eu não tenho esse dom, eu não sou esse tipo de profeta, mas se eu negar isso, eu estou negando toda uma história que eu vivi para vir para os Estados Unidos. Eu não dei o meu testemunho completo ainda para os irmãos, um dia eu farei. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus levantou homens e mulheres como profetas dele para falar, para dar uma direção na minha vida. Então eu creio nesse profeta. Eu não creio no profeta que se diz profeta e traz novos ensinamentos, novas doutrinas. Isso não. Aí sim, nós precisamos ser como os crentes de Bereia, e esse texto está falando, a gente vai chegar lá, quando ele fala de gente que segue correndo atrás de tudo quanto é doutrina. Então há alguns que se levantam como profetas, mas para trazer ensinamento novo, que é discordante com o evangelho, que vai além do evangelho. Nós temos que tomar cuidado com os judaizantes, por exemplo. Existe um movimento na igreja, e esse movimento está muito relacionado à restauração apostólica. É por isso que a gente vê hoje, como a gente nunca viu, essas caravanas indo para Israel, e ali crente que já foi batizado se batiza de novo no Rio Jordão, volta trazendo a cruz que foi feita com a madeira de um pé de oliveira, e outras coisas assim. É a judaização da fé. Deus nos tirou de lá, Deus nos deu o privilégio de, como gentios, nos tornarmos parte do seu povo, e agora nós estamos querendo voltar à velha aliança, ao invés de nos mantermos firmes na nova aliança firmada no sangue de Jesus. Não estou dizendo que é errado ir para Israel, eu quero ir para Israel com a minha esposa, assim que tiver oportunidade, eu irei, né? Mas são coisas, são doutrinas, né? São doutrinas, gente que recebe pedidos de oração para ir orar em Israel, no Monte das Oliveiras. Irmãos, pelo amor de Deus, tenhamos bom senso, tenha santa paciência. Quem acredita nisso, que a oração feita lá no Monte das Oliveiras é mais forte e poderosa do que a oração que você faz no teu quarto, que você faz dentro do teu carro, que você faz aqui na igreja. Então nós temos que tomar cuidado com essas falsas
doutrinas. Então não existem profetas mais para trazer. O Hebreus fala que havendo Deus outrora falado por meio dos pais, e ali a gente vai entender os profetas, agora ele nos falou por meio de Cristo, e é isso que nós precisamos, ser firmes na doutrina. Evangelistas. Evangelistas é aquele que tem aquela facilidade natural de evangelizar, de compartilhar o evangelho. Né? Vou só citar um exemplo aqui de alguém que esteve conosco no penúltimo Café dos Homens, café não, Conversa de Homens. Mas o Leandro Barreto, ele contou, dentro dos exemplos que ele deu, né, de ser um homem de Deus em todos os lugares, ele disse que ele ia para a academia, e logo ele estava ali na academia evangelizando alguém. Aí eu pensei assim, é por isso que ele está com aquela barriguinha toda, né? Vai na academia, ao invés de fazer exercício, fica evangelizando, né? Tem gente que tem esse dom natural, né? O meu ministro de louvor lá no Brasil, na última igreja presbiteriana Betel, Joselito. Mas o Joselito, ele tinha esse dom, cara, assim, era uma coisa natural, você percebia isso nele. Ele tinha uma célula na casa dele, e pessoas iam para essa célula na casa dele e não saíam de lá sem entregar a vida para Jesus. Era uma bênção, cara. Então, o evangelista é isso, é o cara que tem essa pegada, né, de compartilhar o evangelho e trazer pessoas para Cristo, né? Depois fala de pastores e mestres. Né? Alguns dizem que pastores e mestres é uma coisa só, porque o pastor também precisa ser mestre, ele cuida das ovelhas, mas ele também tem que saber ensinar as ovelhas na palavra, e alguns dizem que há uma separação entre pastor, que é aquele que cuida do seu rebanho, que cuida das ovelhas, e o mestre, que é aquele que tem uma pegada mais de ensino, né? Recentemente nós tivemos um pastor aqui, abrindo a nossa série de Efésios, e ele falou que ele tem dom de profeta, mas esse profeta que lê a Bíblia e dá chibatada, né? E de mestre, mas ele não tem o dom de pastorear igreja local. Então, são coisas. Mas o que eu quero que vocês percebam, né, que esses exemplos que o apóstolo Paulo está dando, estão todos eles ligados com algo muito importante. Talvez por isso ele tenha selecionado esses 4 ou 5 dons aqui, depende do entendimento. São dons relacionados à palavra de Deus. Então ele está enaltecendo a palavra, falando da importância da palavra, de conhecermos a palavra, né, de entendermos a palavra de Deus. E ele vai dizer por quê que isso é necessário. E quais são os resultados quando a pessoa que recebe o dom, põe esse dom em prática? Primeiro, versículo 12, nós temos aí 3 coisas. Aperfeiçoamento dos santos. Que santo é esse, irmãos? Não está falando que nós vamos chegar a um modo de perfeição, depois vamos virar uma estátua de barro com a nossa cara, e vai estar lá o santo, né, o santo fulano de tal, santo fulano. Não, santos está falando da igreja, daqueles que foram separados do mundo e colocados dentro da igreja. Então, a utilização, os dons a serviço da igreja, aperfeiçoa a igreja, nos aperfeiçoa. Vocês estão entendendo? Faz com que a gente vire crentes mais responsáveis diante de Deus. Faz com que a gente esteja mais atento às coisas de Deus. Coloca mais desejo em nós de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, sabendo que as outras coisas nos serão acrescentadas. Aí, versículo 2 fala, para o desempenho, 12 ainda, desempenho do serviço. Deixa eu chamar a atenção de vocês para alguma coisa, irmãos. Não tem para onde fugir. Se eu combinar com o Ministério de Louvor aqui, que a gente vai falar só de coisa boa na igreja, cântico só de resgate aí do que perdemos, de prosperidade, e eu aqui no púlpito, eu começar a falar para vocês todo dia que a vida de vocês vai mudar a partir de amanhã, ou a partir de hoje, faça um voto, traga uma oferta que você nunca deu, que a sua vida, sabe esse tipo de coisa? Só coisa positiva, 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 positiva. Eu não estou sendo um bom mestre e um bom pastor.
e eu não estou seguindo a verdade do chamado, porque não existe isso. Olha o que o apóstolo está falando. Existe uma igreja, essa igreja recebe dons, e esses dons espirituais, que é sobrenatural, é para o desempenho o quê? Do serviço, ou do ministério, do serviço. Irmãos, eu queria que você parasse para pensar sobre isso. Igreja, ser membro de igreja, ter compromisso com igreja, dá trabalho. Dá trabalho. Não existe essa coisa de que eu faço parte da igreja, seja ela qual for, e eu vou todo domingo lá para receber uma oração de poder, sair abençoado e viver abençoado. Não existe isso, irmãos. Ser parte de uma igreja dá trabalho, exige responsabilidade, existe temor e tremor de Deus. Deus não nos separou do mundo, fazendo nós o seu povo por pura vaidade, porque em Deus não há vaidade, Ele é perfeito, mas para serviço, para servir. Nós não podemos nos esquecer disso. E deixa eu falar uma coisa para vocês, nesse sentido, irmãos, crente não tem férias, não tem folga, é até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem parou no meio do caminho precisa repensar o que está fazendo, se está vivendo de acordo com a vontade de Deus, né? E, em terceiro lugar, no versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação. O edificar é para que o povo cresça, para que o povo tenha maturidade. Pensa na construção de um edifício, que tem o seu fundamento, que é a palavra, e que vai crescendo por meio da evangelização. Então é para edificação. A edificação também significa para trazer esperança ao mundo. Nós trazemos esperança para a igreja. Todas as vezes que nos reunimos porque temos uma só esperança. Sermão passado, e nós tendo essa só esperança, nós podemos compartilhar essa esperança. Então, os dons espirituais ajustam a igreja para ela ser igreja de fato, e não ser apenas um clube, um ponto de encontro, um lugar de misticismo, um lugar de crendice, um lugar de simpatia, um lugar de qualquer outra coisa, que não tem nada a ver com a fé cristã. Vocês estão me entendendo? Agora, tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, né, significa crescimento numérico e espiritual da igreja. Olha os versículos 15 a 16. Aliás, antes de eu ir para o 15 a 16, deixa eu falar um pouco do versículo 14. Leiam comigo aí, né, silenciosamente. Aliás, a partir depois do 12. São as coisas que eu mencionei. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, né, que haja esse consenso vivo, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Sem o exercício dos dons, não há conhecimento de Deus, irmãos, pleno. Aqui está falando pleno. Sabe, uma coisa é você ouvir falar. Jó falou isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, como isso é importante para a nossa vida hoje como igreja e como igreja Nova Esperança. Ao estado, continua o versículo, de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o objetivo? Deus nos chamou, Deus nos pôs neste mundo, Deus distribuiu dons para que a gente seja edificado, para que a igreja cumpra a sua missão na terra. Enquanto cumpre a sua missão na terra, a gente vai crescendo, até que nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Então eu pergunto para você, olha
no espelho virtual que está aí, em frente de você, você se acha parecido com Jesus? Você se acha parecido com Jesus? Não precisa responder, não, é só para pensar mesmo. Mas é isso que a palavra está nos ensinando aqui. Por isso que nós somos chamados de discípulo. Discípulo é aquele que quer aprender com o seu mestre para ser como o seu mestre. Discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, e quando o seu mestre morre, ele dá continuidade ao serviço do seu mestre. Então nós somos chamados para sermos não apenas crentes, mas discípulos de Jesus, para agirmos neste mundo como Jesus agiria se ele estivesse aqui entre nós fisicamente, digamos, porque espiritualmente ele está. Espiritualmente ele está, né? Bom, quando nos tornamos mais parecidos com Cristo, e isso só vem pelo conhecimento da palavra e pela prática dos dons, a unidade da fé, tudo isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que vem no versículo 14, irmãos, olha o que vem no versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças. A Bíblia não diz que a gente tem que ser como criança para entrar no reino de Deus, mas são sentidos diferentes que são colocados. Ali, sim, está falando da simplicidade da criança, né? Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus, mas aqui está colocando num sentido negativo. Por quê? Porque uma criança pode ser facilmente ludibriada, facilmente convencida a fazer alguma coisa. É por isso que existe tanta exploração, violência sexual contra crianças, porque nem sabe o que estão fazendo. Vocês estão entendendo? Então, aqui é o sentido negativo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina. Irmãos, existem coisas que são, eu sei que existem muita diferença. Eu falo, já falei, eu acho que nós, como igreja, e eu falo nós porque é nossa geração, mas desde muito tempo atrás, nós fizemos meio que uma bagunça com a igreja. Né? Nós bagunçamos a igreja. Né? É claro que a reforma era necessária, e o objetivo da reforma da igreja não era criar uma nova igreja, igreja católica romana, igreja de protestantes, era consertar os erros doutrinários daquela igreja, para que fôssemos uma única igreja. Mas depois da reforma, vieram outras coisas, então, existem algumas diferenças doutrinárias, nós da igreja Nova Esperança, nós costumamos dizer que existem aquelas que são inegociáveis, porque se você negociar, você não é mais igreja, você não é corpo de Cristo, você virou um corpo de uma seita qualquer. E existem aquelas que são negociáveis, porque ao longo dos séculos ainda não houve entendimento. Né? 2 sextas-feiras atrás, eu fui convidado para dar aula para pastores pentecostais da igreja quadrangular sobre a diferença entre arminianismo e calvinismo. Né? Poxa vida! Quanto tempo que existe essa diferença, né? Perde a salvação, não perde a salvação, é pela graça, né? Essas coisas todas, né? E até hoje não se chegou a uma conclusão. Então, a gente pode conviver pensando diferente nisso, né? Mas se a gente sumir daquilo que é inegociável, deixar aquilo que é inegociável, nós não fazemos parte mais daquela unidade que nós aprendemos no domingo passado. Aí nós estamos fora. A gente pode frequentar a igreja, a gente pode ter uma função, a gente pode ter um cargo, a gente pode fazer muitas coisas, mas a gente está fora. Porque passamos a nos comportar como os gentios novamente, né? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção. O cuidado que a gente tem que ter com a doutrina, né? O cuidado que tem, mas olha o que ele diz aí. Como que essas falsas doutrinas entram na vida do crente, entram na igreja? Pela artimanha das pessoas.
pela astúcia com que induzem ao erro. Meus queridos irmãos, vocês precisam entender isso, vocês precisam conhecer a palavra. Não estou dizendo que não conhece, mas é pelo conhecimento da palavra que a gente vai saber quando chega alguém que fala bonito, que discursa bonito, que tem o dom da oratória, mas que está usando de artimanha, de astúcia para conduzir ao erro. E aí eu digo que existem aqueles que creem de fato no erro que está ensinando, que creem de fato, é porque não converteu ainda, porque não entendeu a doutrina ainda, né? E há aqueles que intencionalmente induzem, enganam, com astúcia, com habilidade, né, para dominar e para obter vantagem para si próprio. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a importância da doutrina? Vocês estão entendendo a importância do que o apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais, para que o corpo esteja bem ajustado? Porque senão nós vamos nos comportar como meninos que são levados de um lado para o outro. Toda vez que surgir uma novidade gospel, a gente sai correndo atrás, como se tivesse alguma coisa a mais para Jesus fazer, a não ser voltar e levar a sua igreja. Não existe mais. Então temos que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado quem a gente está ouvindo na internet, tem que tomar cuidado, a igreja que a gente visita pensando que, né, as coisas acontecem. Então assim, tenham cuidado, tenham bom senso, né, saibam discernir entre aquilo que é uma doutrina, que é um vento de doutrina, que não é doutrina, e aquilo que de fato você precisa estar amarrado, atrelado até o dia da volta do Senhor Jesus. Cuidado, né? Quem pensa que na igreja, e quem pensa que hoje no altar só sobe santa doutrina, está enganado, né? E é por isso que Deus fala na Bíblia: a quem muito é dado, muito será cobrado. Ai daqueles que enganam os filhos de Deus, com ventos de doutrinas, com novas revelações. Na semana passada, eu citei pessoas que marcaram a data da volta de Jesus. Eu não sei se eu citei isso, eu ouvi na internet, um outro que liberou uma profecia anos e anos atrás, que em 2007 seria o ano da restituição no Brasil, né, que todo mundo que tinha perdido ia resgatar, receber de volta, sabe, aquela coisa de prosperidade, né? Quem dera fosse verdade, né? Falsa profecia. Naquele ano o país continuou quebrado do jeito que estava quebrado, nada aconteceu. Por quê? Porque é mentira, né? Mentiras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, as evidências do crescimento espiritual da igreja, já que os dons vêm para isso: maturidade espiritual, semelhança de Cristo, isso significa semelhança de Cristo, estabilidade espiritual, né? É isso que nós acabamos de falar sobre as crianças que são levadas por ventos de doutrinas. Discernimento espiritual é o que nós acabamos de falar, né, sobre os que induzem ao erro, né, os falsos profetas e mestres. Agora vai falar sobre segue a verdade em amor. Olha o versículo 15: mas seguindo a verdade em amor. Existem duas coisas importantes para que nós possamos crescer, tanto numericamente como espiritualmente. Primeiro, nós precisamos não negociar a verdade. O apóstolo Paulo está falando, seguindo a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade, mostrando a verdade, mas ao mesmo tempo ele diz que isso tem que ser em amor, em amor. Quantas vezes nós falamos a verdade,
tentamos convencer as pessoas da verdade, né? Mas não falamos com amor. Eu já contei uma história aqui, e eu vou repetir. Então, escrito aí nos livros sobre as pregações, que numa determinada cidade, né, era aniversário da cidade, e aí o pastor resolveu fazer uma grande festa na igreja, né, e convidar pessoas de cargos políticos, vereadores, prefeitos, etc. e tal. E convidou uma pessoa assim que era muito importante na cidade, mas que não era crente, que não gostava de crente, né, mas por uma questão política, né, da boa educação, foi ao culto, se sentou, para surpresa do pastor. Aliás, disse que o pastor já tinha convidado essa pessoa outras vezes e ela se recusava, e essa pessoa veio e se sentou à frente. A hora que o pastor, né, viu, até ficou assim, tal, né, e aí o pastor pregou bonito, evangelizou, porque aí era uma oportunidade de pregar o evangelho, quem sabe, né, esse senhor aceita Jesus Cristo e tal, né, mas tinha na igreja uma pessoa que não era muito sensata. Ela não era uma pessoa assim que media as palavras, que falava a verdade com amor. Ela era tipo meio estúpida, assim, muito, sabe, a gente fala curto e grosso, né? Vai direto ao ponto, assim, né? Doe em quem doer, né? E aí, de repente, na hora do apelo, diz que essa pessoa vai e senta do lado do homem. Do lado do homem. Aí o pastor falou, meu Deus do céu, acabou com o meu sermão agora, não sei o quê, e começou a falar com o homem, baixinho, sussurrando. E o pastor, quem quer aceitar Jesus, etc e tal, vem à frente, e ninguém vinha à frente, as pessoas vieram à frente, mas o homem lá ficou firme lá, acabou o culto, foi embora, né, e o pastor ficou imaginando, o que será que essa criatura falou para esse senhor que eu estou aí anos e anos tentando evangelizar, trazer para Cristo e não trouxe, né? Bom, passou-se um domingo, 2 domingos, não me lembro mais, esse homem está na igreja de volta. Ele está na igreja de volta, terminou o culto, ele perguntou com a Bíblia na mão, procurou o pastor, falou, pastor, eu quero ser membro dessa igreja e eu quero ser batizado. O pastor regalou os olhos assim, né, falou, mas o que está acontecendo, meu Deus, não falou, né, pensando, glória a Deus, aleluia, né, e não sei o que e tal, e recebeu a pessoa, né, mas foi atrás do fulano de tal, para saber o que o fulano de tal falou para ele naquela hora, né, e aí o cara falou assim, pastor, eu falei para ele assim, você não está vendo que o pastor está falando que quem quer receber Jesus é para ir lá na frente? Olha, e fiquei insistindo, quem quer aceitar Jesus é para ir lá na frente, o pastor está chamando, aceita Jesus, vai lá na frente, não vou, aceita Jesus, vai lá na frente, não vou, você não quer aceitar Jesus? Não quero aceitar Jesus, então você vai para os quintos dos infernos. Foi isso que o cara falou a verdade, né? Mas não falou com amor, né? Naquele caso funcionou, né, gente? Naquele caso funcionou, né? Mas a verdade em amor, quando a gente vive a verdade em amor, a gente cresce, E há o que? A cooperação espiritual, né? Porque vai falar assim, lá no finalzinho, cresçamos em tudo, no versículo 15, naquele que em tudo é a cabeça Cristo, de quem? Olha aí a cooperação mútua, de quem todo o corpo bem ajustado, como é que o corpo tem que estar, gente? Bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo vai ser edificado em amor. Irmãos, eu disse que eu ia acabar o capítulo 4, eu tenho certeza que vocês não acreditaram em mim, né? Então eu não vou terminar o capítulo 4, domingo que vem a gente está de volta aqui, porque tem muita coisa bonita aqui. Irmãos, Cristo deu
dons a todos. Presta atenção, você não tem desculpa não, tá bom? Se não sabe qual é o seu dom, nós precisamos descobrir. Cristo chamou todos na igreja, não foi só metade da igreja, não foi só 10% da igreja, para servir. O dom que Jesus lhe deu é para servir na igreja. Lembre-se da parábola dos talentos. Não enterre o seu talento, mas multiplique. Cristo não apenas nos chama, mas com o dom que Ele nos dá, Ele nos capacita. Tem gente que fala, ai pastor, eu acho que eu não sou capaz de fazer nada. Mentira, que o diabo está sussurrando no teu ouvido. É mentira, você é capaz, porque o dom quem dá é Deus quem capacita. Se você quer ter uma igreja, né, que te satisfaz, que faz de você um crente pleno, que é alimentado, que vive em comunhão, né, você precisa dar um passo. Tem gente que opta, quando não está insatisfeito, mudar de igreja. Mas se você mudar de igreja e continuar do mesmo jeito, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar de novo. E você vai mudar de novo. Porque o problema não é a igreja, por mais que eu reconheça que existem problemas na igreja que precisam ser resolvidos, que precisam ser tratados, coisas que precisam ser melhoradas, mas é você que precisa entender que você é parte desse corpo de Cristo. Deus quer usar a tua vida, Deus quer que você cresça no pleno conhecimento dEle, sabe, que você mergulhe nessas águas profundas, onde você vai viver coisas novas com o Senhor, onde você vai ser fortalecido, onde você vai se dobrar de joelhos diante dEle, não é aqui na igreja, mas em qualquer lugar, onde você sentir esse poder maravilhoso do Espírito Santo agindo na tua vida, né? E eu quero desafiar a igreja, comece ou recomece agora, não deixe para depois. Ou seja, é preciso recomeçar, retomar a vida cristã como ela deve ser, com alegria, com prazer. Irmãos, Deus nos abençoa tanto, dá uma satisfação tão grande, tão grande, tão grande. Eu vou falar para vocês, o ministério já foi um peso na minha vida, anos e anos atrás, sabe, eu tive que ajustar algumas coisas. Hoje eu sinto prazer em ser pastor, sabe, eu sinto prazer em servir a igreja. Eu não sinto prazer em ter que lidar com os problemas dos irmãos, porque os problemas, a Bíblia diz, alegre com os que estão alegres e chore com quem está chorando, né? Mas eu sinto prazer quando alguém me procura, mesmo trazendo um problema pessoal, eu fico triste pelo problema, mas eu fico alegre em poder ajudar, sabe, em poder orar, às vezes sem ter resposta, sabe? Por quê? Porque eu sei que eu estou desenvolvendo o dom que Deus me deu, e isso está me dando prazer, né? Eu posso dizer, né, servir ao Senhor com alegria. Irmãos, não tem alegria maior do que poder servir a Deus.